Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos Símbolos e Futebol. Comentar sobre este jogo que aconteceu agora há pouco, algumas horas atrás. Um jogo simplesmente histórico. Histórico para quem? Para a Fluminense e sua torcida, é claro, mas também para o futebol brasileiro em geral. Quartas de final, Fluminense 2, Al Hilal 1. Eu confesso para vocês que eu achei que iria dar Al Hilal. Tanto é que no vídeo passado, quando eu fiz os meus palpites, se não me falha a memória, eu coloquei Al Hilal como favorito. Que o Al Hilal iria passar do Fluminense por um motivo simples. Motivação. Eles tinham acabado de ganhar simplesmente do Manchester City e eu pensei, bom, os caras agora vão vir com tudo, né? Vão vir com tudo e mais um pouco. Não sei se o Fluminense vai aguentar a barra. Porém, eu esqueci de um detalhe muito importante que os comentaristas do Sport TV falaram, eu assisti o jogo por lá, que foi a prorrogação contra o City. O Al Hilal, ele estava mais cansado que o Fluminense pelo fato de ter tido um jogo mais extenso e podemos dizer até mesmo mais pegado contra o Manchester City. Então o Al Hilal jogou algumas horas depois da partida do Fluminense contra a Inter e ainda por cima um jogo que foi para a prorrogação. Então, naturalmente, os jogadores do Al Hilal estariam mais cansados. E eu esqueci desse detalhe quando eu dei os meus palpites. Se eu tivesse lembrado, provavelmente eu colocaria o Fluminense como favorito. Mas enfim, quartas de final e agora o Flusão vai para a semifinal. Merecidamente. O Fluminense fez um jogo melhor do que o Al Hilal. Foi um jogo, né, pau a pau. Não tô dizendo que o Fluminense dominou completamente o Al Hilal, que o Fluminense deu aula de futebol, não é nada disso, mas o Fluminense, ao meu ver, foi ligeiramente superior à equipe saudita. E o placar é bem condizente, 2-1. Eu acho que foi um placar justo, pelo que a gente viu ao longo do jogo. E sorte para o jogador Cano, porque ele perdeu um gol, mas um gol. Quando eu vi ele perdendo aquele gol, eu falei, putz grila, o Fluminense vai ser eliminado e os caras vão cair em cima do argentino. E não seria por menos, né? Porque pelo amor de Deus, né? Que gol perdido. Tem o mérito do Bono, goleiro do Al Hilal? Tem mérito deles. Mas é aquele típico lance em que é muito mais demérito do jogador, do atacante, do que mérito do goleiro. Porque ele estava isolado, completamente isolado. O defensor do Al Hilal passou errado, acabou dando um passe de graça para o Cano, que estava sozinho, só ele e o goleiro. E ele conseguiu perder o gol. Foi tentar driblar, o goleiro pegou. O gol do Martinelli foi um gol belo, um belíssimo gol na gaveta, no ângulo. Claro, contou com a falha do defensor do Al Hilal, que foi tentar despachar a bola e acabou errando de forma grotesca, sobrando a bola para o jogador do Fluminense, que passou para o Martinelli, que dominou e marcou um belo gol no ângulo. Esse é aquele jogo, gente, que concordo muito com os comentaristas do Sport TV nesse quesito, que eles falavam que era um jogo de erro zero. Qualquer erro pode ser fatal. Claro, em todo jogo, né, gente? Qualquer erro é fatal, mas em alguns jogos como o de hoje, o mínimo erro pode trazer um mau resultado. Coisa que não aconteceu com o Fluminense, porque o Fluminense errou mais de uma vez, porém o Al Hilal também errou mais. Então, por conta disso, o Fluminense ganhou. O Fluminense errou, por exemplo, na marcação do gol do Al Hilal, em que o cara sobrou sozinho. O Esqueci o nome do atacante lá, com Balini, eu acho. Não é esse o nome dele, mas alguma coisa assim. Cabeceou, mas ele cabeceou para o companheiro. Acidentalmente, eu acho que a intenção dele era cabecear pro gol mesmo. Mas acabou servindo como um passe pro companheiro que estava sozinho na pequena área, na área do goleiro Fábio.
e deixou dele, né, o Marcos, do Al Hilal, jogador brasileiro. Se não me falha a memória, esse é o nome dele. O Kumbalini passou para ele, Marcos, passou entre aspas, né, tentou cabecear para o gol, sobrou a bola para o Marcos, acho que este é o nome dele, que deixou a marca dele no jogo de hoje. E o segundo gol do Fluminense também não deixa de ser um erro de marcação do Al Hilal, que sobrou uma bola lá para o Hércules, que fez um belo gol no canto. Sobrou não, né? O, o Hércules tentou chutar a bola resvalou, foi lá para cima. Aí na hora de o defensor do Al Hilal tirar a bola de cabeça, acabou falhando nisso. E nisso, o jogador do Fluminense conseguiu dar um passe para o Hércules, que estava se infiltrando por dentro da defesa. E a defesa só ficou olhando. Nesse momento, ele só dominou a bola para frente do gol e chutou no cantinho. Foi um jogo pau a pau, um jogo parelho. Poderia ter acontecido o contrário, eu acho que poderia. O Al Hilal tinha condições totais de eliminar o Fluminense. Como eu disse, foi um jogo assim bem equilibrado. Dois bons times que duelaram por uma vaga na semifinal. Porém, mais pro fim do jogo, principalmente após o segundo gol do Fluminense, mas até um pouco antes, dava para se ver isso, alguns minutos antes do segundo gol do Fluminense, que os jogadores do Al Hilal estavam mais cansados. Eu notei isso, pelo menos. E isso ficou ainda mais evidente após o gol. Então você viu que nos últimos 5 minutos, você via que o Al Hilal já estava mais cansado. E ali eu já vi, pô, já era, o Fluminense vai passar. Mesmo com aquela pressão, aquele bombardeio nos últimos minutos. O Al Hilal tentou tudo ou nada. Com certeza fez alguns torcedores do Fluminense terem ataques cardíacos, porque realmente teve lances ali que poderia ter resultado em gol. Mas ali você vê o cansaço e o desespero do time que atrapalharam na execução desses últimos momentos do jogo. Um time com condições físicas melhores e com psicológico melhor, um time mais experiente, um time mais com a camisa mais pesada, provavelmente mesmo faltando 5 minutos, teria a pressa, é claro, naturalmente, porém seria aquela pressa consciente, não seria uma coisa assim, vamos jogar a bola lá para frente e ver no que dá. Não. Seria algo mais estratégico, frio e consciente. Isso é que faltou pro Al Hilal. Um psicológico mais firme no fim do jogo e as condições físicas também, que me pareceu estarem mais cansados que os jogadores do Fluminense, e isso até por conta do jogo contra o Manchester City, que foi mais tarde, foi mais pegado e foi para a prorrogação. Mas o tricolor não tem nada a ver com isso. Parabéns pro Fluminense, vai encher os cofres. Pode ser que não ganhe esse Mundial, ainda assim eu acho muito difícil chegar ser campeão mundial, mesmo chegando numa semifinal, porque o Fluminense teria que passar ainda pelo Chelsea, pelo Palmeiras, coisa da qual eu não duvido, porém eu acho que o Fluminense não vai passar da semifinal, porém não duvido do Fluminense ganhar, seja do Palmeiras ou do Chelsea, mas aí na final complica, né, amigo? Aí na final vai ser complicado, porque provavelmente vai ser Bayern de Munique, Real Madrid ou PSG. É um desses três que vai estar na final, provavelmente. Aliás, eu colocaria aí até mesmo Bayern ou Real Madrid. Não sei se o PSG consegue chegar na final, não. Eu colocaria Bayern e Real Madrid como um dos possíveis finalistas e fica difícil bater eles, né? Ficaria muito difícil, seja para o Fluminense, seja para o Palmeiras ou para o próprio Chelsea. Porém, tanto o Chelsea quanto o Palmeiras acho que são times mais bem preparados do que o Fluminense. O Fluminense ele foi muito guerreiro, fez jus ao apelido pelo qual é conhecido, o apelido que deu origem ao novo mascote, alguns anos atrás, o Guerreirinho, porque foi um time de guerreiro, um time que chegou desacreditado, todo mundo achando que o Fluminense ia passar vergonha, que dos 4 brasileiros iria passar vergonha, e tá aí superando e mostrando, provando para todos que estavam errados. E o Fluminense chegou
na semifinal. Ah, mas os adversários do Fluminense... Não tem desculpa. Chegou na semifinal da primeira Copa do Mundo de Clubes. Parabéns pro Fluminense, porque isso não é pouca coisa. E tem que se pensar muito no cofre, no dinheirinho. Porque depois da Copa do Mundo, claro, voltarão as competições normais que são anuais, como Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, e esse dinheiro vai ser de extrema importância para o Fluminense disputar essas grandes competições nos próximos 4 anos. Aí vai depender muito da gestão do clube. Tô esquecendo de mais alguma coisa, mas eu acho que não era nada importante, deu branco aqui. Acho que era isso, pessoal. Amanhã eu vou fazer o vídeo do Palmeiras. Eu sei que o jogo é hoje, mas o vídeo vai sair amanhã. É isso aí, fiquem todos com Deus. Uma ótima noite, um grande abraço. Deixe o like, se inscreva no canal, por favor. Dê essa moral, dê essa força, por caridade. Estou pedindo, por gentileza. E se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou.